Bom, fala pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 28 de História 1, né? Vou tentar ser breve aí. Vamos falar sobre o governo Geisel e o governo Figueiredo, que foi o último presidente que governou o período da ditadura militar, né? Ou da ditadura civil-militar. Bom, a gente viu que antes do Geisel, quem governou o Brasil foi o Médici, né? O Emílio Garrastazu Médici, que governou o Brasil naquele período que a economia estava muito bem, obrigado, né? Aliás, foi no período do governo Médici que o Brasil conheceu o chamado milagre econômico brasileiro, que é como a gente chama aquele crescimento econômico que rolou entre 68 e 73, 74, né? Que é basicamente aí o governo do Médici, já que ele governou de 69 a 74, ok? Bom, a gente viu que aquele crescimento econômico foi real, né? Foi superior a 10% ao ano, só que eu devo ter comentado com vocês nos vídeos anteriores que esse crescimento econômico acelerado, ele tem uma explicação terrena, né? Nas palavras aí da Sônia Regina de Mendonça. Porque ela vai dizer o seguinte, se o Brasil não tivesse crescido, né, no ritmo que cresceu, usando os métodos que foram usados, né, para promover o crescimento econômico acelerado, como o arroxo salarial, a abertura para o capital externo, a liberdade para que eles remetessem o lucro para o exterior, etc., né, aí sim poderíamos falar em milagre, né? Então ela, num livro chamado Estado e Economia no Brasil, Opções de Desenvolvimento, ela vai justamente analisar, não é, um pouco aí dos mecanismos que possibilitaram esse crescimento econômico acelerado, das contradições desse crescimento econômico acelerado, inclusive também dos reflexos desse crescimento econômico acelerado, ok? Mas depois, se alguém tiver dúvida, eu comento mais sobre isso, sobre ela. Bom, então agora a gente vai falar sobre o Geisel. O Geisel é o cara que vai governar, o presidente que vai governar o Brasil de 74 a 79. Ele foi escolhido justamente pelos militares para promover o processo de abertura política, né? E isso aconteceu não porque os militares viraram democratas, mas porque eles viram que o que legitimava o regime militar, ou seja, o que meio que autorizava eles a governar, era aquele crescimento econômico acelerado, né? Só que em 73, se fazendo sentir mais no Brasil em meados de 74, né? O Brasil vai conhecer o Brasil e o mundo, né? Vai conhecer uma crise internacional, que é a crise internacional do petróleo, por questões que estão rolando lá no Oriente Médio, né? Que a gente vai ver isso depois em História 2. E isso levou aí a um aumento do barril de petróleo, eu acho que triplicou, se não estou enganado, de uma hora para outra. E o Brasil, que na época importava cerca de 80% do petróleo, teve que triplicar os seus gastos aí para pagar pelas importações de petróleo. E isso levou o Brasil a uma crise econômica sem precedente. Os investidores internacionais retiraram os capitais investidos aqui, isso levou a uma fuga de capitais, desemprego, inflação, toda aquela problemática. O governo até tentou resolver, né, estimulando, por exemplo, a produção de álcool combustível para diminuir a dependência do petróleo. E aí, toda vez que eu lembro disso, eu não vou me alongar hoje porque eu tenho que fazer esse vídeo rápido, né? Mas eu me lembro sempre de um carro que meu irmão tinha quando eu era criança, um Escort, que dificilmente pegava de manhã porque era álcool, né? E aí, estudando história, depois eu fui saber que lá naquela época existiam muitos carros movido a etanol, a álcool, né? Na época não falava etanol, falava álcool. Porque era a política do governo, né? De incentivar tanto a produção do álcool combustível quanto a produção de carros movidos a etanol, óbvio, né? Porque se não tivesse carro movido a etanol, não tinha lógica produzir muito combustível. E naquela época não existia carro flex, né? Então ou era gasolina ou era álcool, né? E o carro que era álcool também não tinha aquela partida quente, era uma dor de cabeça, partida fria, perdão, e era uma dor de cabeça para pegar de manhã. Bom, então Geisel é escolhido o presidente para fazer o processo de abertura, não é, política, não porque os militares viraram democratas, mas porque eles viram que a crise econômica, não é, acabou com o milagre, e era o milagre que legitimava a ditadura, era o milagre que fazia as pessoas aceitarem aquele regime de exceção, né? E se o milagre acabasse,
os problemas, os desaparecimentos, as torturas e tudo mais, ia ficar muito mais evidente e ia ficar ruim para os militares governarem. E eles perceberam que essas questões estavam até afetando a vida dos militares de carreira, digamos assim, que estavam nos quartéis, de que a vida política, o engajamento político dos militares estava talvez aí levando mais problemas do que solução para eles. E quem defende essa tese, se não estou enganado, é o Boris Fausto, né? Bom, e aí o Geisel é escolhido para fazer esse processo de abertura lenta, gradual e segura, como ele mesmo disse, ou seja, de forma lenta, né, para que a oposição não chegue ao poder de uma hora para outra, né, porque ainda havia aquela coisa dos comunistas e tal, embora agora isso fosse menor, né, esse pânico do comunismo fosse menor do que anteriormente. O governo Geisel é um período de crise econômica, né? O governo dele também vai fazer isso que eu já falei, o programa do Pró-Álcool, né? Ele vai desenvolver um Plano Nacional de Desenvolvimento, que é o PND, né? Numa tentativa de dar uma empurrada na economia brasileira para ver se o Brasil sobrevivia à crise internacional do petróleo. Tem até um economista que eu não estou me lembrando, mas eu acho que ele fazia parte, não sei se era o Delfim Neto, né? Enfim. Ele até chegou certa vez a admitir numa reportagem que a opção que os militares fizeram quando viram a crise do petróleo, né, de 73, foi de meio que jogar o problema para frente, né, de se endividar, né? E aí isso fez com que o final da década de 80 e o início da década de 90 fosse um período de hiperinflação. A gente vai ver isso mais à frente, ok? Então, ele cria o Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo o PND. Esse segundo PND não vai conseguir tirar o país dessa crise, né? Até porque o próprio modelo de desenvolvimento econômico, muito atrelado ao capital externo, é óbvio que num momento de crise internacional esse capital vai se retrair e o país vai ficar na lona, né? Então, assim, era muito difícil, eu diria até impossível, que o Estado ou que a iniciativa privada nacional conseguisse suprir, né, os investimentos que eram feitos pelo capital internacional, né, que tinha muito mais poder econômico, até como ainda tem hoje, né? Bom, e aí ele vai manter o modelo de desenvolvimento econômico anterior, vai estabelecer aí uma política de empréstimos, né, de endividamento, e aí eu comentei desse economista, que eu não estou lembrando se foi o Delfim Neto, vai promover mais importações, né? O Brasil aí vai seguir por esse caminho, e isso vai gerar uma dificuldade muito grande para o Brasil pagar as suas contas, né? Porque antes o que o Brasil exportava, ele usava essa receita de exportação para importar o petróleo, né? Mas agora, com o petróleo 3 vezes mais caro, de uma hora para outra, né? Como é que você vai pagar com o que você exporta, né, esse petróleo que você importa que triplicou de preço? Então ficou muito difícil, né, estabelecer essa política aí de importações, e o Brasil foi se endividando ao longo do tempo. Busca de novos mercados para exportação, inclusive o Brasil aí teve uma reorientação na política externa, né? Inclusive o Brasil acabou reconhecendo, por exemplo, a independência de Angola, né? Buscou estreitar relações com outros países, e tudo numa tentativa de salvar a economia e substituir as importações. O governo entendia então que, se havia uma retração do capital internacional, era necessário o Estado, né, injetar dinheiro na economia, né? Era necessário o Estado tomar a atitude ali de protagonista do desenvolvimento econômico. E aí mais obras faraônicas ou projetos de utilidade questionável foram tirados da gaveta, né? Foram criadas usinas siderúrgicas, ferrovias, né, que não foram construídas, e aí foi criadas usinas hidrelétricas, inclusive, que o Bolsonaro comenta sempre, né? E isso foi muito positivo, porque deu ao Brasil meio que a capacidade de ser autossuficiente aí, e de não ter muito problema em relação ao abastecimento de energia elétrica, né? Embora a gente tenha visto aí o que está acontecendo lá no Amapá.
E, inclusive, o Brasil fez um acordo com a Alemanha para a construção da usina nuclear lá de Angra dos Reis, né? Quem já foi a Santos, Ilhabela, etc. Eu que já fui muitas vezes, porque tenho uma irmã que mora em Ilhabela, já vi muitas vezes essa usina, principalmente quando criança, né? Que ia na janela lá do ônibus, do lado esquerdo, para tentar ver a usina, e na época eu achava maior barato, né? Hoje aquilo ali já é meio que comum, né? Mas aquilo foi criado na época da ditadura para meio que tentar fazer do Brasil um país menos dependente do petróleo, ok? Bom, assim que o Geisel assume, né, vai ter eleição parlamentar, né, vai ter eleição legislativa em 1974. E aí, essa eleição foi uma espécie de termômetro, né, para que os militares soubessem se dava para ficar um pouco mais ou se como é que estava a situação, né? E aí, nessas eleições parlamentares o MDB vai ter assim uma votação muito expressiva, né? Só para vocês terem ideia, das 90 maiores cidades do país, né, que tinha mais de 100 mil habitantes, o MDB venceu em 79, tá? O livro de vocês dá até um outro dado, mas eu estou usando o dado do Cláudio Vicentino, de um livro que eu gosto muito, chamado História do Brasil. Não é do Boris Fausto, é do Cláudio Vicentino, que é mais prático. Inclusive, eu sugiro o pessoal aí que estuda e tal, para concurso militar, que use, né? Ele sempre cai. Inclusive, ele vivia sendo indicado no edital do concurso da Polícia Militar, né? Bom, e aí, das 90 maiores cidades do país, o MDB venceu em 79, né? No caso aí das eleições de senador. E isso para os militares foi assim assustador, não é? Porque o MDB, a oposição, avançou, né? E aí eles olharam aquilo com um grande receio de que a oposição pudesse chegar ao poder de uma hora para outra. Bom, foi feito, aí a gente vai ver que vai ser estabelecida uma estratégia dos militares para evitar que o MDB conseguisse chegar ao poder de forma tão rápida, tá? Mas vamos para o segundo tópico. O Geisel vai se comprometer aí a fazer o fim da censura prévia aos meios de comunicação, que era aquele lance de que tinham pessoas lá nas redações dos jornais para dizer o que podia ou não ser publicado. Isso acaba, né? O que vai continuar é o seguinte: se for publicado algo que incomode muitos militares, aí há censura, mas a censura antecipada, né, acaba, ok? Porque, por exemplo, Chico Buarque, né, e tantos outros compositores, né, como Geraldo Vandré principalmente, dizem até que ele foi torturado, embora ele nunca tenha admitido, mas eu acho, assim, visivelmente, que ele não ficou muito bem da cabeça, que ele ficou meio viajandão depois da ditadura, né? E que talvez isso aí seja resultado ou do sofrimento psíquico ou até do sofrimento físico da tortura, né? Mas enfim, não vamos pensar muito nessas questões agora. E aí, esses compositores, né, quando eles iam fazer uma música, eles tinham que enviar para o departamento lá dos militares para que eles fizessem a análise da música e vissem se ela estava de acordo com o que eles entendiam como correto. Isso acaba, né? Mas se a música incomodasse, aí poderia ser usada a censura ainda, ok? Em outubro de 1975, ou seja, em pleno governo Geisel, quando já estava iniciado esse processo de abertura política, acontece o assassinato, né, do jornalista Vladimir Herzog sob tortura, ok? Vamos a um detalhe aí, tá, pessoal? Esse PowerPoint, vocês estão vendo que não foi eu que fiz, né? Eu até poderia ter editado isso aí, mas a morte do Vladimir Herzog, que era tida como suicídio, não é? Lá em 75, os militares disseram que foi suicídio, vocês estão vendo a imagem aí, não é? Ele teria se suicidado com um cinto, não é? Pendurado na janela com os pés no chão. Isso aí é muitíssimo pouco provável, né? Porque o maior instinto, que posso estar falando bobagem, né, porque não é a minha área, mas eu acho que vocês podem pesquisar. Eu acho que o maior instinto humano é o instinto à sobrevivência, né? Aliás, eu acho que o maior é o de preservação da espécie. É maior até do que o da sobrevivência, né? Quando você pensa na sobrevivência da espécie, não na sua individual, né? Mas isso aí é outro debate e tal.
E aí é muito difícil você se matar quando você tem condição de evitar a morte, né? Porque parece que lá nos últimos minutos o que impera é a luta pela vida, né? É o instinto de sobrevivência, né? É meio que como você se afogar com a cabeça num balde. É óbvio que meio que na hora do sufoco você vai tirar a cara de lá, porque é o instinto de sobrevivência. Mas o atestado de óbito inicial dizia que o Herzog se suicidou, né? Se suicidou. Ele era aí, parece que diretor da TV Cultura, né? Ele era um jornalista, eu não me lembro se era diretor. Ele tinha um cargo alto lá na TV Cultura. E aí ele foi se apresentar voluntariamente para os militares para prestar esclarecimentos e acabou morrendo. E os militares disseram que foi suicidado, que foi suicídio, né? Na época, o Herzog era judeu, e na época tinha uma grande liderança judaica no Brasil, que eu sempre me interessei, não sei porque desde criança eu sempre me interessei por essas questões, era o Henry Sobel. Eu sempre via ele na televisão e achava muito interessante, depois ele acabou caindo no ostracismo aí por conta de ter roubado uma gravata em Nova York, né? E aí o Henry Sobel, na época da morte do Vladimir Herzog, pelo fato do Herzog ser judeu, nos cemitérios judeus existe uma área específica para os suicidas, né? Tipo uma área onde não é interessante ser enterrado lá porque há uma discriminação, né, em relação a isso. E aí o Henry Sobel, no ato do sepultamento do Herzog, se recusou a sepultá-lo, a fazer a cerimônia de sepultamento lá na área de suicidas, já porque existiam evidências, muitas, de que não era um suicídio e sim um assassinato. Hoje, na justiça, não é, a família do Herzog já conseguiu, a partir de várias evidências aí, inclusive conseguiram a reformulação do atestado de óbito dele, considerando homicídio, não suicídio. Por isso que aí no PowerPoint está falando de assassinato do Vladimir Herzog. E esses episódios, né, da morte do Vladimir Herzog, teve também um outro cidadão que morreu em circunstâncias semelhantes, que foi o operário Manuel Fiel Filho, né? Esses acontecimentos foram em pleno processo de abertura política. Eles mostram que não existia meio que um consenso dentro das Forças Armadas. Existiam também dentro das Forças Armadas uma disputa, né, entre aqueles chamados linha dura, aqueles radicais, e os chamados castelistas, né? Bom, inclusive o Geisel vai demitir o comandante do segundo exército justamente porque ele era acusado de ser o cara que meio que protagonizava esses atos aí de tortura, enfim. E aí ele foi demitido numa tentativa de abrandar, né, essas práticas, de acabar com essas práticas que tanto incomodavam os mais sensatos militares, vamos dizer assim, né? Ou os mais preocupados com o nome da instituição, sei lá. E aí a gente, se pudesse, até comentaria aí que o Geisel sofreu, inclusive, nesse contexto, a tentativa de um golpe, né, do Silvio Frota, né, o que mostra aí que os militares tinham aqueles radicais mesmo, que não aceitavam nem, né, a, a, a liderança do presidente, né, e o consenso dos quartéis de que era necessário passar a bola para os civis, né, passar batata quente para os civis. Bom, o Geisel vendo que o MDB, aí vamos voltar a falar da política em si, o Geisel vendo que o MDB em 74 teve uma vitória expressiva, como a gente já havia comentado, ele em 76 criou a Lei Falcão, limitando a propaganda política, só podia passar a foto do cidadão e o número na TV, não podia falar não, né? Justamente para que não se tivesse aquele discurso acalorado de oposição aos militares e tudo mais, e para tentar segurar o MDB, que era o único partido de oposição. Se vocês lembrarem, os militares criaram dois partidos, a Arena e o MDB, e acabaram com o pluripartidarismo, tá? Lá no início da ditadura. Aí depois a gente vai ver que isso vai mudar, já, daqui a pouco. Em 1977, né, o governo vai instituir um novo reajuste na legislação eleitoral, né, que é chamado de Pacote de Abril, beleza?
Esse pacote de Abril, ele foi feito aí para conter o MDB, para privilegiar a Arena, né? Pelo pacote de Abril, ele foi aprovado, inclusive, depois do fechamento do Congresso, sem a autorização dos militares, e ele estabeleceu uma série de alterações na legislação eleitoral. Por exemplo, ampliou o mandato do presidente para 6 anos. Por exemplo, criou os senadores biônicos. O que eram senadores biônicos? Eram senadores eleitos pelo presidente. 1/3 do Senado seriam eleitos pelo presidente, pela Arena, né? E aí, se vocês perceberem, para as mudanças legislativas mais profundas, o que você precisa geralmente é 2/3 do Senado, né? Se 1/3 do Senado era todo ele escolhido pelos militares, né? Se 1/3 dos militares, se 1/3 do Senado era todo ele escolhido pelos militares, os outros 2/3 eram divididos entre a Arena e MDB. Então, se você considerasse todo o Senado, a maioria era da Arena, óbvio, né? Porque se só 1/3 era escolhido direto pelos militares e os outros 2/3 estavam divididos entre a Arena e MDB, é óbvio que a Arena tinha maioria, né? Então, com a criação desse senador biônico, era meio que impossível você fazer uma alteração constitucional profunda sem que os militares tivessem ali a fim de fazer, né? Então, eles acabavam ajeitando, né, as coisas para passar essa sensação de que havia uma democracia, mas, como eu estou mostrando para vocês aí, se você quisesse passar, depois da criação dos senadores biônicos, alguma coisa que não fosse interessante para os militares, era praticamente impossível, porque os militares tinham aí cerca de 2/3 do Senado, ok? Bom, o próximo passo do presidente, do Geisel, né, no finalzinho do governo dele, né, já passando a bola para o próximo presidente, que vai ser o João Batista Figueiredo, e aí eu vou gravar um outro vídeo para isso, foi de dar fim ao AI-5, ao ato institucional número 5, que era aquele mais arbitrário, mais violento, que havia sido instituído pelo Costa e Silva, e que o Costa e Silva, inclusive, parece que não aprovava muito o AI-5, né? Inclusive, eu não sei se comentei com vocês quando falei do Costa e Silva, que ele morreu aí logo depois de planejar uma Constituição para acabar com o AI-5. E aí eu, que acabo desconfiando de tudo, fico me perguntando, né, se ele morreu de morte natural ou será que não foi algo antecipado por conta da própria insatisfação dele em relação ao AI-5, né? Porque parece que ele não queria ficar conhecido como o presidente que criou o AI-5. E aí só em outubro de 78 que ele vai ser finalizado. Mas é só mesmo em 79 com o João Batista Figueiredo que de fato a gente pode falar em finalização de AI-5, por isso que existem alguns autores que falam em 78, outros falam em 79, ok? Porque a decisão do governo foi em outubro de 78, mas a plena... o pleno fim do ato institucional número 5 vai ser só em 79, né? E aí, com isso, né, a oposição vai acabar se aquecendo um pouco mais e vai ter início a um movimento de greves, principalmente na região do ABC paulista, né, liderados por uma pessoa que depois virou presidente da República, que todos sabem, né, que é o Luiz Inácio da Silva, que na época não era Lula, né, era só Luiz Inácio da Silva. E aí, a partir dessas greves, né, os militares realmente viram que seria muito difícil se sustentar por mais tempo no poder. Aliás, eu acho que também, aliás, estava muito claro já que não era essa a intenção deles, né? O projeto, a ideia era entregar o poder aos civis, mas essa onda de greves em 79 realmente assustou o governo e ali foi combinado uma série de atuações no sentido de reprimir e negociar, né? E aí o Geisel consegue terminar o seu mandato e entregar o governo para o próximo presidente, que foi eleito de novo indiretamente, né? Pelo Congresso Nacional, que foi lá aberto só para isso, né, para eleger o presidente. E aí quem foi escolhido foi
Oh, meu Deus. Agora eu viajei no nome do João. João Batista Figueiredo, né? A gente fala só Figueiredo, eu fui pensar em João e João Batista Figueiredo. E o Figueiredo, embora ele tivesse sido originário da linha dura, né? Inclusive existem algumas entrevistas dele que eu acho meio que parecido com algumas personagens políticas, né, do presente. Ele era meio que agressivo, né? E aí eu fico me perguntando, ele era um moderado? Ele era um castelista, né? Não, ele era um linha dura, tá? Que meio que se moderou e por isso talvez tenha sido escolhido pelos militares para fazer a última fase da transição, porque não era tão moderado assim, né? E aí o João Batista Figueiredo começa o seu governo em 1979, acaba em 85, 6 anos depois, por conta da legislação eleitoral de 77 ter sido alterado e prorrogado o mandato presidencial para 6 anos, ok? Mas eu vou parar aqui e vou gravar um outro vídeo, né, que senão não vai dar para carregar a tempo, são 6h47 da manhã, do dia 13/11, né? Ou seja, a aula que vocês vão assistir hoje, eu estou gravando hoje e eu tenho que carregar, né? E a internet está meio bomba. E eu vou deixar o vídeo do João Batista Figueiredo para depois. Se eu não conseguir fazer, a gente faz no Zoom, ok? Vou deixar também uma atividade, um exercício de 10 questõezinhas sobre o período da ditadura civil-militar. E esse é o último exercício, tá? Prometo a vocês aí, quer dizer, vou tentar, não é, cumprir a minha promessa, mas que seja esse o último exercício. São 10 questões. São 10 questões que eu acho que vocês vão ter que pensar um pouquinho, mas se fizerem com atenção e com boa vontade, acho que será bastante produtivo para vocês, porque vão poder entender essa que é uma das fases mais polêmicas e controversas da história do Brasil. Bom, é isso e até a próxima aula aí com o João Batista Figueiredo.